Quer aprender hoje, agora, uma técnica perfeita para fidelizar seus clientes com seus pães caseiros? Saiba que fazer um pão com carinho, amor e dedicação faz toda a diferença para quem trabalha com as mãos. Ainda mais quando o segredo está dentro de cada massa. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão caseiro de presunto e queijo, um dos meus pães favoritos e que mudou finalmente minha vida da água para o vinho. Oi gente, de volta, Salvo Fonseca por aqui, por aí estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Outra receita bem fácil, bem rápida para você fazer e vender finalmente esses pães que são deliciosos. Essa história é uma história bem longa que um dia que eu tiver um tempinho, a gente for fazer o Saba Responde, eu te conto. Esse foi um dos meus pães favoritos que mudou completamente a minha vida. Eu saía para entregar os pães ou saía para vender os pães onde eu trabalhava e antes de eu chegar no trabalho já tinha vendido todos. Fazia 10, alguém me ligava, alguém me chamava, um queria 2, outro queria 3 e por aí, quando eu saía, era só sair no portão que já tinha vendido todos. Mudou finalmente a minha vida, eu tenho certeza que pode mudar a sua também. Ainda mais no segredinho que eu vou te contar no final dessa receita para você fidelizar os seus clientes. Uma receitinha ali, uma coisinha ali no meio da massa que vai fidelizar e vai viciar os seus clientes com certeza, tá bom gente? Tá chegando agora, não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, clique em gostei. Fez uma receita minha, uma receita sua, quer postar para mim ver? Vá lá no nosso grupo do Facebook, vou deixar o link aqui embaixo. Você clica, entra lá, posta a sua receita, eu vou dizer o que está certo, o que está errado, se eu gostei ou se eu não gostei, tá bom gente? E outra coisa, se você quiser, tiver alguma dúvida com algum pão, tá dando errado, alguma coisa aconteceu, eu vou deixar na seção de comentários aqui para você comentar o que você quiser. Comenta o que você achou desse vídeo, eu preciso que você comente. Eu preciso que você fale se você errou essa receita, se essa receita foi boa para você e o que você achou do nosso segredinho no meio da massa que eu vou fazer só para vocês, tá bom gente? Então, para não ocupar mais o seu tempo, vem para cá porque essa receita a gente começa agora. Um farinha, uma forma retangular de 35 cm de comprimento, 22 cm de largura e 4 cm de altura. Essa forma deve ser alta para o modelo de pão que vamos fazer aqui. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve este ovo batido, pois ele servirá para fazer a colagem da massa uma na outra, reter o recheio na parte central para não vazar no forno e para pincelar os pães quando estiverem prontos. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve. Em um recipiente, coloque 2 gemas, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada, 50 gramas de açúcar e uma colher de chá de sal. Misture muito bem até formar um creme bem liso. Em seguida, adicione 400 ml de água morna e misture bem. Adicione agora a farinha de trigo reservada, que deve ser peneirada e já misturada com fermento biológico seco. 500 gramas, lembra? Coloque de uma só vez e vá misturando com a colher de pau até formar uma massa lisa. Vá acrescentando agora, nesta massa, mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos. Se precisar, coloque um pouquinho mais. Se não precisar, coloque um pouquinho menos. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que você atinja o ponto da massa que dê para mexer com as pontas dos dedos.
Comece a mexer a massa com as pontas dos dedos, ainda dentro do recipiente, até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe essa massa para uma bancada enfarinhada e sobe até que a massa fique bem macia e elástica. Coloque esta massa em um recipiente pincelado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 10 minutos somente. Em um recipiente, coloque 100 gramas de queijo tipo mussarela triturado, 100 gramas de presunto triturado, 50 gramas de queijo tipo parmesão ralado, uma pitada de sal para acentuar o sabor, uma pitada de pimenta do reino e uma colher de sopa de orégano. Misture tudo isso muito bem e lembre-se que este recheio precisa ser seco, sem molho e sem água, como te mostro. Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada tem que estar untada com óleo. Sove a massa um pouco mais, somente para que ela perda um pouco da pigmentação e volte ao seu estado normal de macia e bem elástica. Divida a massa em 2 pedaços iguais e logo em seguida faça 2 bolas de mesmo tamanho com os pedaços de massa. Abra em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pressione as pontas dos dedos em toda a lateral da massa já aberta em um retângulo. Isso vai ajudar muito na colagem da massa e vai evitar que o recheio vaze no forno na hora de assar. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar em todas as laterais. Faça isso também em toda a parte central da massa. Espalhe a metade do recheio no interior de toda a massa, menos nas laterais. Nivele muito bem este recheio. Note que deixei alguns pedacinhos maiores de mussarela um pouco aparente. E este é o nosso segredinho que a gente vai colocar no meio da massa para fidelizar e viciar os nossos clientes. E foi assim que eu fiz a minha vida toda. Então, a partir de hoje, deixe os pedacinhos de mussarela que você vai ver o resultado e depois você me conta na seção de comentários. A outra metade do recheio usaremos para fazer o outro pão, pois aqui estamos fazendo 2 pães. Lembra disso? Como eu te disse, esse é o nosso segredinho para viciar e fidelizar os nossos clientes. A quantidade de recheio é a mesma, mas a impressão é de que tem mais recheio do que o normal. Isso faz com que os clientes comam primeiro com os olhos. Ativa o cérebro do seu cliente como sendo objeto de desejo e, por fim, vicia e fica fidelizado por anos e anos a fio aos seus pães. Portanto, a partir de agora, que tal deixar alguns pedacinhos de queijo tipo mussarela bem aparentes para derreter quando cortar e sentir o gosto e sentir aquele gostinho ao mastigar? Topa? Então bora fazer essa técnica agora. Enrole os pães no sentido do comprimento até o final. Faça isso com a outra bola de massa também. Aperte muito bem com as pontas dos dedos as laterais dos pães para ficar bem fechado e o recheio não vazar na hora de assar.
Coloque os pães na forma já untada e enfarinhada. Faça 5 cortes pequenos transversais de cada lado de cada pão, do lado direito e do lado esquerdo. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta para que na hora de assar a parte de baixo dos pães não queime. Deixe descansar por cerca de 1 hora ou até um pão encontrar um com o outro dentro da forma. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, pincele novamente a mistura de gema batida com açúcar. Salpique queijo tipo parmesão ralado na superfície de cada pão. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície de cada pão. Retire os pães do forno e, com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada pão.